pode fazer sentido na sua vida. Porque muitas vezes nós estamos diante de um Deus que, de todas as formas, Ele exagerou, e principalmente do seu amor para com a humanidade. E é isso que eu quero trazer nessa noite para nós, um Deus que resolveu exagerar, um Deus que resolveu exceder no seu amor, um Deus que resolveu ir além, um Deus grande, que tem um amor grande por cada um de nós. Deus é Deus, Ele é Senhor, e Ele escreve a nossa história, desde o momento que você nasceu, até o momento que você se encontra hoje. Ele está escrevendo a sua história, Ele está te guiando, te orientando, te mostrando. Ele que constitui a sua família, Ele que faz acontecer, Ele que nos transforma, nos liberta, Ele que cuida de nós nos momentos mais difíceis das nossas vidas. É Ele quem faz, tudo vem dEle. Então, eu quero que você entenda nessa noite, assim como eu estou entendendo nessa temporada, um Deus que decidiu exagerar no momento crucial da história da humanidade. Esse é o nosso Deus. Vamos ler alguns textos aqui, queridos. O primeiro texto que eu quero que você leia comigo, eu quero que você vá para Romanos. Depois a gente vai ler algumas histórias que vai começar a fazer sentido naquilo que nós queremos ministrar nessa noite ao seu coração. Romanos 5:8. Aqui é um versículo que demonstra um amor exagerado, um amor onde é difícil dizer, é difícil ilustrar, é difícil falar, porque foi um amor exagerado. Então, Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. De novo, vamos ler, já está aqui? Amém? Amém. Vamos lá. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Não dorme não, deixa o frio entrar no seu cérebro e congelar. Acorda aí, fica atento. Acorda, deixa Deus falar no teu coração em nome de Jesus. Esteja atento à ministração. Não vou exceder no horário, ok? Não vou exagerar no horário. Mas Deus, aqui, Ele exagera no seu amor. Vou ler de novo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Nós, você, eu, a nossa descendência, os nossos antepassados, aqueles que ainda vão vir ainda. Nós estamos numa geração que vai passando, a próxima geração vai passando, mas esse amor continua sendo esse amor exagerado. E ele diz assim, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, por mim, por você. E aí ele diz assim, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda, estávamos distante, não tínhamos o acesso, porque a Bíblia fala que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. A ponte que foi quebrada, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, Ele prova o seu amor. Então, esse exagero de ter mandado Cristo para morrer por nós é um amor incomparável. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou
o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse amor exagerado, a gente não tem como descrever, é um amor incomparado. Então Deus resolve exagerar, quando Deus resolve exagerar. Então, nós conhecemos a história, Jesus veio, os evangelhos narram Jesus Cristo nessa terra. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narra Jesus, a história de Jesus, narra o que Deus fez, narra o que Jesus ali fez aqui nessa terra. E eu quero destacar duas histórias, que depois a gente vai para o Antigo Testamento, depois a gente volta de novo para o Novo, mas eu quero destacar duas histórias que pode marcar nessa noite, né, esse amor exagerado, porque teve vários. Jesus teve encontro com várias pessoas quando ele esteve aqui nessa terra, mas ele teve encontro com duas pessoas que eu quero destacar. Uma delas está em Mateus, capítulo 20. Abra comigo em Mateus, capítulo 20. Vamos ler. Deixa eu achar aqui. Mateus, capítulo 20, a partir do verso 29. Texto clássico, né, irmãos? É aquele que viu que muitos não conseguiram ver. Esse foi o homem que viu aquilo que muitos não conseguiram ver, né? E era um cego ainda, né? Isso que é mais interessante, ele conseguiu ver aquilo que as pessoas que enxergavam não conseguiam ver. Então, esse homem, chamado Bartimeu, nós vamos ler essa história aqui, diz assim, Marcos narra essa história. Mateus, capítulo 20, a partir do 29, diz assim: saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava, e eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendiam para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou, que queres que eu te faça? Que vos faça? Responderam, Senhor, que se nos abre os olhos, Condoído Jesus tocou-lhes os olhos, imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Agora nós vamos ler Lucas, capítulo 18. Abra comigo em Lucas. Vamos lá para Lucas, capítulo 18, ok? Abra comigo em Lucas, capítulo 18. Achou? Amém? Vou chegar aqui. Calma. Desculpa, irmãos. É Marcos, capítulo 10, a partir do 46. Amém? Marcos, capítulo 10, a partir do 46. Vamos ler, então? Vamos lá de novo. Marcos, capítulo 10, a partir do 46.
Eu anotei aqui, mas eu quero voltar aqui. Porque como minha Bíblia é toda marcada aqui, eu quase não me perco aqui. Eu vou lá, já está tudo anotado aqui, eu já abro lá, já sei que está ali. Eu anotei aqui no celular, mas está marcado na Bíblia. Marcos capítulo 10, a partir do 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus afora. Essa história aqui narra esse encontro com Jesus. Teve uma outra ocasião que está em Mateus. Vamos lá para Mateus capítulo 9. Vamos lá para Mateus capítulo 9. Mateus Deixa marcado Mateus capítulo 9 a partir do verso 18, ok? Mateus capítulo 9 a partir do verso 18. Acharam aí, né? Deixa marcado esse texto. E também vamos ler Lucas capítulo 8 a partir do verso 40. Amém? Deixe esses dois textos abertos aí, nós vamos ler primeiro Lucas capítulo 8, a partir do verso 40. Ao regressar Jesus, a multidão, a partir do verso 40, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. O verso 46. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastava com os remédios todos os seus haveres. Veio por trás dele, ele tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Amém? Dois textos aqui, duas histórias, porém foram curas que Jesus fez ali naquelas vidas ali, que foram algo essenciais, é o que eles estavam necessitados. Irmãos, o amor exagerado de Deus não está somente, é claro que o ápice de tudo isso é tirar o homem do lamaçal de lama, é tirar o homem do pecado, é tirar o homem de onde ele está, da situação que ele está, e colocar em um lugar onde ele quer, um lugar de destaque, um lugar que é o melhor lugar para estar, que é ao lado dele, ao lado do Senhor, salvo e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Mas nesse processo, também Deus, Ele olha para algumas áreas das nossas vidas, Ele cuida de nós.
O amor exagerado de Deus está também nos mínimos detalhes. Porque, irmãos, pensa comigo no texto de Bartimeu. Era um mendigo. Quem dá importância para um mendigo? Eu não sei você, queridos, mas muitas vezes, hoje eu vi a irmã Célia, né? A gente estava naquele alvoroço, né? De oração e vendo aquele salão, e daqui a pouco passou uma pessoa, não foi? Ali, estava lá passando, e aquela pessoa, e a irmã Célia falou que Jesus te ama, e várias ministrações ministrou, e eu fiquei parado, fiquei olhando aquela situação, porque pensa comigo, irmãos, a gente, na nossa correria do dia, muita gente para a gente no trânsito. Eu estava indo no centro, esses dias, estava caminhando com a minha família, e veio uma senhora, aparentemente toda assim, né, debilitada, e veio, e ela se aproximou, ela veio e falou assim, eu quero falar com você, e eu olhei para ela assim, e eu andando, e a sensação muitas vezes que a gente tem quando alguém se aproxima para pedir, né? Não é? Alguém te aborda, tudo sujo ali, vem, o quê? Qual é a ideia? Se for mulher ainda, fica assim, né? Nossa, já sai correndo, né? Fica com medo. E quando você é abordado no trânsito, às vezes a pessoa vem e começa a pedir, qual é a tendência? A nossa correria é não ligar por situações, por momentos, e essas pessoas parecem que são excluídas. Parece que essas pessoas são excluídas e elas são totalmente tiradas da sociedade. E nós observamos a história desse homem, um homem excluído, um homem que praticamente não fazia parte. Por quê? Primeiro que ele era cego, mendigo, excluído da sociedade. Um homem excluído da sociedade. Por quê? Porque ele não tinha como se mobilizar, ele não conseguia se enganjar na sociedade. Por um outro lado, você vai ver uma mulher também excluída da sociedade. Você vai ver uma mulher que estava lá. Quantos anos? 12 anos. Se a gente for aqui analisar na íntegra, 12 anos excluído da sociedade. Não podia se enganjar também. Então nós temos duas histórias que narram um homem que não estava enganjado, ninguém dava tanta importância para aquele homem, e também uma mulher que estava lá há muito tempo, que a Bíblia fala que há muito tempo ela estava tentando, buscando, e não tinha como fazer, e automaticamente ela estava excluída da sociedade. E Jesus, quando ele vem, o amor exagerado dele, ele se encontra, ele passa, porque tudo que Jesus faz é intencional, tem um propósito, e ele passa da sua trajetória rumo a Jerusalém, e nessa trajetória, nesse caminho, Jericó está ali, ele passa por Jericó, e quem está lá? Um homem que estava necessitado de algo. Um homem que estava ali, no lugar certo, na hora certa. Jesus passa no momento certo, e Jesus passa e ele fala as palavras certas. Ele começa exageradamente gritar. Irmãos, esse amor exagerado, nós como seres humanos, pessoas, homens e mulheres, nós precisamos também corresponder com um amor exagerado. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começam a falar: cala a boca, não, ele não vai te ouvir. E ele grita mais forte ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que ele para. Irmãos, quando aquela mulher tocou em Jesus,
eu fico imaginando o risco, o que ela passou. A Bíblia fala que ela chegou ali, ela tocou. Quando ela toca, a Bíblia fala que automaticamente, ela não foi curada, simplesmente a Bíblia fala primeiro que estancou a hemorragia. Estanca a hemorragia, e aí sabe o que aconteceu? Nas duas histórias, Jesus para dar atenção. Bartimeu, ele grita, exageradamente. Ele precisava ser visto, ele precisava que acontecesse algo, ele precisava chamar atenção. Mas ao contrário daquela mulher, ela não podia chamar atenção. Ela não podia gritar. Se ela gritasse, me cura, Jesus. Primeiro que eles não iam deixar ela nem chegar perto de Jesus. A própria multidão, talvez, seria o carrasco na vida daquela mulher. E aí a história narra que ela, em silêncio, tem hora que a gente tem que... E tem hora que só você e Deus precisa entrar no seu íntimo e clamar no seu íntimo. Das duas formas, Jesus ouviu. Das duas formas, Jesus atendeu. Das duas formas, ele agiu. O amor exagerado de Deus é um amor que nos constrange, é um amor que nos liberta, que nos transforma. Amém? Amém. Glória a Deus. Você precisa sentir esse amor. Você precisa começar a fazer algo no seu coração para que isso seja real. Você precisa buscar o Senhor. Amém? Então, eu quero deixar nessa primeira parte esse amor exagerado. Ele olhou para o mendigo, ele olhou para a mulher que estava há tantos anos sofrendo. Assim como outras histórias que eu podia narrar. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez homem, se humilhou. Ele se humilhou e habitou entre nós. Para estar conosco, para sentir, para ver, para dizer assim, eu estou com vocês, eu sei o que vocês passam. Então, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, se fez carne e habitou entre nós, e ali ele cheio de graça, e ali ele fez prodígios e maravilhas, esteve, chorou, porque a Bíblia fala que quando Lázaro morreu, e quando ele chegou até a presença onde o lugar estava acontecendo ali, aquele movimento de velório, o sepultamento, a Bíblia fala que Jesus para e chora, e vê a necessidade humana, então ele está ali, ele se alegrou, ficou com se chateou muito quando ele viu os homens bagunçando o templo. Jesus foi homem e Deus no mesmo tempo. Ele agiu, ele esteve, ele sentiu, ele esteve entre nós. Esse é o nosso Senhor. Agora, irmãos, para a gente finalizar, eu quero destacar aqui esse exagero que nós temos na Bíblia, desse amor. Nós também temos alguns exageros dos servos de Deus no Antigo Testamento. O que eles fizeram, como eles agiram, porque tem certos momentos da nossa vida que é assim. Eu quero destacar algumas pessoas aqui que acabaram exagerando em servir a Deus. Algumas pessoas aqui que realmente foram pessoas que exageraram em cumprir o propósito de Deus. Ok? Vamos lá. A gente tem uma lista aqui, e eu quero destacar essa lista aqui. E essa lista traz pessoas que obedeceram o chamado, obedeceram o que Deus falou,
e a gente observa aquilo que aconteceu na vida dele. Já acho que está dando microfonia, alguém tira para mim? Ok? Vamos lá. Vamos começar então com alguns exageros no Antigo Testamento, ok? Primeiro eu quero destacar a história de Noé, ok? Quem foi Noé? Noé foi um homem usado por Deus. Lembram da história do dilúvio? Quantos lembram? Né? Choveu tanto que inundou ali. E a Bíblia fala que Noé, ele construiu o quê? Uma arca. Ele estava lá, recebeu a voz, o chamado, e a voz de Deus falou com ele, e Deus fala assim: você constrói uma arca. E ele ouviu a voz de Deus, só que há muito tempo não chovia, e o lugar ali não era um lugar na localidade não era um lugar de rios, de mares. Ele construiu uma grande arca num lugar seco, num lugar improvável, e ele construiu ali. E a Bíblia conta, a história narra que ele começou a construir, e as pessoas olhavam para aquela situação, para aquele momento, como uma doidice da cabeça de Noé. E ele constrói essa arca, ele obedece à voz de Deus, e ali ele entra para a lista dos exageros que homens do Antigo Testamento começaram diante de Deus a exagerar em obedecer a Deus. Quem é tão doido assim? Noé foi um desses. Ele exagerou nessa construção, mas o exagero veio por causa da voz de Deus. Abraão foi um homem rico de gado, prata e ouro, mas deixou a sua terra para toda a sua parentela e a casa de seu pai, para ir para um lugar que nem ele sabia. Para você parece exagero ou não parece? Quem que deixa tudo e sai para um lugar sem rumo, entre aspas, sem direção, sem saber para onde vai? Isso é exagero ou não é? Esse também entra na lista dos exagerados. Na mesma história, nós observamos esse mesmo Abraão, quando Deus fala assim, ele fala que ia ter fala da promessa, mas Deus dá o filho da promessa. E ele ali recebe o seu filho, mas em certa idade que ele estava, Deus pede o filho. E ele vai, e o que acontece? Ele vai sacrificar o seu filho. Isso é exagero ou não é exagero? Quem é que sacrifica seu filho? Isso é exagero, irmã Célia? É exagero, não é? Deus pediu algo exageradamente para Noé. Foi um exagero. Deus pede. Outro aqui foi Jó. Jó, mesmo perdendo seus entes queridos, mesmo em meias chagas e a sua decadência material, entre aspas, moral, a sua decadência, o que aconteceu com Jó? Mesmo assim, ele preferiu glorificar a Deus. Isso é exagero ou não é? Exagero. Outra pessoa que nós podemos observar é José. José havia sido traído, vendido como escravo, e mesmo assim não se deixou seduzir pela mulher de Potifar, uma mulher linda e rica, mas ele preferiu perder o seu cargo e manter a sua lealdade em realmente ir para o lado que não era para ele estar. Isso é exagero ou não? Homens que decidiram, que preferiram estar com Deus
independente do que acontecer com eles, preferiram estar com Deus. Outra pessoa é um povo caminhar a pé até a terra prometida, seguindo um homem chamado Moisés, né, que falava com Deus. Um povo que resolveu seguir um homem. Um povo que resolveu... A gente muitas vezes fala tanto do povo de Israel, né? Que eles foram cabeça dura, aquela coisa toda, mas prontamente eles obedeceram. Eles, não tão prontamente, mas eles ouviram de tanto Moisés falar, eles acabaram seguindo. Eles saíram e peregrinaram até a terra prometida. Um povo exagerado. Outra pessoa que também entra na história dos exageros é Ana. Ana, ela pediu um filho, e quando chegou o tempo, ela foi lá e entregou o filho para o Senhor. Como isso, né? Pediu tanto, e acabou entregando o seu filho para o Senhor. Ela entra também na lista dos exagerados, né? Maria, deixar por um momento seu trabalho doméstico, como fez Maria, para estar aos pés de Jesus. Sabe, ela simplesmente, os irmãos que conhecem a história, ela simplesmente parou tudo. Ela simplesmente parou o que ela estava fazendo e ela decidiu ir para os pés do Senhor e ficar ali. Outra mulher que entra na lista dos exagerados. Outra pessoa que nós podemos ver que são pessoas que realmente foram exagerados na história, foi os próprios discípulos que seguiram a Jesus. Os próprios discípulos que simplesmente receberam um chamado de um homem e seguiram a Jesus. Então, desde o Antigo até o Novo Testamento, nós temos pessoas que entraram na lista dos exageros. São os exagerados. Irmãos, deixa eu deixar aqui algo no seu coração. Seguir a Jesus, ser um crente, um cristão, requer de nós alguns exageros que nós precisamos ter. Porque se acha que deixar as coisas que não agradam o Senhor, abandonar o pecado, abandonar as coisas que Deus não se agrada, você acha que isso também não chega a ser algo exagerado? Largar de mão aquilo que te aprisiona e aquilo que prende você, você pode entrar na lista dos exagerados. Nós aqui, irmãos, isso aqui é um exagero. Porque você está aqui, um frio, né? Você está aqui sentado, às vezes está endurecendo os pés aí, está endurecendo as pontas dos dedos, está frio e você está aqui. Por quê? Porque você faz parte da lista dos exagerados. Quando você serve, quando você obedece, quando você fala, quando você não tem a sua vida por preciosa, mas que cumpra com alegria o ministério, a carreira que Deus te deu, você entra para a lista dos exagerados. Somos de Deus, pertencemos a Deus, somos pessoas que não somos perfeitos, temos o nosso erro, falhamos muitas vezes, lutamos para consertar, mas nós continuamos permanentemente na presença, buscando, orando, lendo a Bíblia,
Senhor, me perdoa. Quando toda vez que você erra, peca, a gente sai da presença, e depois a gente pede perdão, a gente volta de novo. A gente insiste. Se você é insistente na presença, você entra na lista dos exagerados. Quando você busca a presença. Porque, irmãos, tem coisa na vida que tem que ser assim, tem que forçar, tem que empurrar. Entendeu? Você acha que Abraão, espera aí que eu vou ali matar meu filho. Fica aí, mulher, rapidinho eu vou ali, vou matar o nosso filho, tá? E já volto. Amém. Estou sabendo. Amém. Amém. Então, irmãos, é assim. Você acha que foi gostoso tudo isso que aconteceu na vida de Noé? Sendo criticado. Fala, peraí, gente, eu vou construir uma arca aqui, tá? Ó, não liga não, tá? Eu vou aqui, mas não liga não. Você acha que todo mundo ficou... Irmãos, era no meio de um povo que ia ser consumido. Pensa num povo que ia ser consumido. Então, se um povo que ia ser consumido, automaticamente era um povo mau. Um povo de dura serviço. Um povo que estava lá e Noé estava ali. Ele simplesmente cumpriu. Por quê? Porque ele sabia quem era Deus. Ele tinha um propósito. Ele sabia, irmãos, a nossa vida é assim. Você precisa simplesmente continuar servindo a Deus, continuar buscando, continuar na presença, continuar tendo esse amor que Deus implanta no seu coração para que você continue buscando mais a Deus, porque, irmãos, vai acontecer situações para te tirar, para te afastar, para te colocar longe da presença, mas o amor exagerado de Deus, quando entra no seu coração, você consegue corresponder esse amor com o seu amor exagerado por Deus. Nós precisamos ser crentes com amor exagerados também, sabe? Fazer loucuras para Deus, fazer loucuras para o Senhor, né? Fazer loucuras para que nós possamos chamar a atenção de Deus. Bartimeu chamou a atenção com as suas loucuras. Para os discípulos ele era louco, mas ele grita cada vez mais: Senhor. Nós precisamos, irmãos, quando Deus colocou esse desejo no meu coração, alguém toca aqui para nós, para a gente orar, que já deu o meu horário, porque eu vi já 90% dos irmãos olhando para o relógio. Né? A gente tem esse hábito de olhar para o relógio, né? A gente fica ali e tal. Tudo bem, irmãos, faz parte de tudo isso. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte, que tem hora que nós precisamos avançar, que o nosso amor por Deus tem que crescer cada vez mais, independente de situações, momentos. Quando Deus me trouxe para Sorocaba, eu ainda muito, não que eu sou velho, né? Não sou velho tanto assim, só tenho 40 anos, mas quando eu cheguei aqui em Sorocaba, cheguei em São Paulo, eu tinha 20 anos. De 19, completei 20 anos aqui em São Paulo. Eu cheguei em janeiro, eu fiz aniversário em março. Faço aniversário em março. Então eu cheguei com 19, completei 20 anos. São praticamente exatamente 20 anos atrás. Cheguei aqui em Sorocaba.
no Tietê. Eu vim de ônibus, peguei o ônibus de Belém a São Paulo, no Tietê. Peguei ônibus de Oiapoque a Macapá. Nunca tinha saído da minha terra. Cheguei a Macapá e eu lembro até hoje, saindo, vindo embora. E de lá eu peguei um avião, primeira vez que eu viajo de avião, há 20 anos atrás. Peguei um avião de Macapá a Belém. Eu lembro descendo em Belém sozinho. E aí eu saí de Belém, do aeroporto de Belém, fui para a rodoviária de Belém. Cheguei lá, comprei minha passagem. Eu lembro até hoje, entrando no ônibus, na rodoviária de Belém tinha um cara que fazia fotos, assim pequenininho, no chaveiro. Ele veio comigo e até hoje eu tenho essa foto no chaveirinho. Ele veio e perguntou para mim: você quer que eu tire uma foto? Eu falei: quero. Não tinha tanto dinheiro assim, né? Que hoje eu tenho, mas né? Não tinha mesmo. E aí eu paguei ali, ele tirou aquela foto, né? Peguei, falei, guardei aquela foto. Peguei o ônibus, vim embora para São Paulo. 4 dias de viagem, 3 dias, mais ou menos, de 3 para 4 dias de viagem de ônibus, né? Sofria, vim para cá, pegando ônibus, dentro do ônibus. Praticamente, irmãos, você ficar quase 4 dias dentro de um ônibus, você fica assim, a sua família já fica ali dentro do ônibus, né? Você já conhece todo mundo, da direita para a esquerda, você faz amizade com todo mundo, e interessante que quando, né, você chega já no seu destino, cada um vai parando na sua cidade, a gente fica até triste. Eu vi algumas pessoas falando tchau, não sei, como se me conhecesse há muito tempo, né? Porque, né, 4 dias juntos, né? Quem fez essa viagem aqui sabe. Então, desci na rodoviária do Tietê, lembro até hoje, quando eu desço ali, olhei para aquele mundo que é São Paulo, aquele mundo que é um mar de prédios, né? E você olha aquela multidão. Eu desci logo no Tietê, que na época, né, ali, muita gente até hoje. Você olha, né? Aí eu saí de lá, olhei para todo canto. Lembro uma irmã me buscou, a Ivanete, né? Me buscou no Tietê e falou: vamos? Falei: vamos. Aí me senti um pouco seguro, né? Gente, um jovem, 19 anos, não conhecia nada, não sabia nada, nem ônibus sabia pegar. Nunca tinha visto um prédio, nunca tinha visto um trânsito. Primeira vez que eu olhei, eu vi um semáforo. Olhei o semáforo e eu ficava prestando atenção: vermelho, amarelo e verde, ou é o contrário, né? Eu ficava aquele piscando, eu ficava horas olhando para o semáforo. Nunca tinha visto, irmãos, nunca, diante de Deus. E Deus me joga dentro de São Paulo, me joga ali, sozinho, sem ninguém. E o povo começa a falar, a porta para cá, a porta para lá. Eu falei: meu Deus, tudo enrolado. E eu assim cheguei e fui para o seminário. Cheguei no seminário, me receberam. Eu contei uma vez que na minha despedida foi um chororô na minha cidade, porque eu estava indo embora, e aquela coisa toda. Quando eu cheguei no seminário, me receberam com uma palha de aço e já mandaram eu limpar o chão. Cheguei no seminário, o André Chung, o coreano, ele chegou e falou assim: chegaram? Ok, tudo bem, cada um vai trabalhar já. Peguei palha de aço, frio. Cheguei numa época que Vargem Grande Paulista, a geladeira congelava pro lado de fora. Há 20 anos atrás, eu lembro benzinho, a gente abria a torneira e não saía água. Nunca tinha visto isso, nunca, né? Me apaixonei. Me apaixonei por aquilo. Eu olhava aquilo e falei: uau, nossa, você abre assim, não tem, só gelo. Aí você pega um pedacinho, come.
Ia na geladeira, batia a geladeira, gelo pro lado de fora. Vargem Grande Paulista, lá de Bugaçu, né? Muito frio, lado de lá, muito frio. Há 20 anos atrás, era um frio abaixo de zero em Vargem Grande Paulista, né? E aquele vento, e lá tinham mais árvores grandes, né? Uns pinheiros que davam um vento forte e faziam uns barulhos. Parecia aqueles contos, né? De sei lá, do Papai Noel que vinha sabe? Só faltava ele aparecer, porque era muita neblina, né? Ali eu olhava aquilo, achava tudo maravilhoso. Mas estava só eu, sem ninguém. Mas Deus tinha uma promessa quando eu saí da minha terra. E essa promessa, Ele disse que me levaria para um povo que eu nunca tinha visto, e que eu ia cuidar de um povo que eu nunca tinha visto. Um índio, irmão, um índio que não sabia nem falar. Como que isso ia acontecer? Nunca tinha saído de casa, nunca. E eu chego em São Paulo, há 20 anos atrás. Deus confirma essa promessa. E hoje, irmãos, estou aqui, partindo para cumprir ainda esse propósito. Eu sentei ali agora há pouco, na minha alma, chorei. Desculpe, irmãos, o que eu vou falar agora, é até um pouco engraçado, mas me desculpem, porque o momento que eu tenho muitas vezes em casa é no banheiro. Parece assim, exagerado, né? Eu sou um pouco exagerado. Quando eu estou no trono, para os bons entendedores entenderão. E no trono eu chorava. E eu chorava sozinho, porque é o lugar que eu me tranco ali, eu fico ali horas pensando. E esses dias eu chorava. E eu dizia assim, eu sou doido, eu sou doido, eu sou doido, eu sou doido. E Deus fala assim, você não é doido, você não é doido, você não é doido. E eu sentei aqui e meu espírito, né? Eu senti algo tão assim difícil dentro de mim. E quando você deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração, ele vem e traz o consolo, porque ele é o nosso consolador. Toda a situação que você está passando, toda a situação que você está vivendo, ele vem e te consola. Mesmo que pareça que ele não está fazendo nada, mas só o consolo dele é algo sobrenatural. No meio da guerra, no meio da batalha. É como que se você estivesse ali e dissesse, eu estou contigo, não vou te largar, você vai conseguir porque eu estou contigo. Essa é a palavra. Esse amor exagerado, ele nos constrange, ele enche o nosso coração de vigor, de força, e você consegue caminhar mais um pouco. Às vezes a tua vida está toda bagunçada, tudo escangalhada, você olha assim e fala, uau, nossa, não estou vendo nada, Senhor, não consigo visualizar nada. Você olha assim, olha para a direita, para a esquerda, você olha para frente, não vê, só vê problema, só vê situação, só vê dificuldade. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo, nosso Consolador, ele enche o teu coração, ele enche, ele fala assim, estou contigo, não vou te deixar. Eu tenho uma promessa e eu cumpro a minha promessa. A promessa que eu fiz para você, que eu estarei contigo. Eu vou estar contigo quando você deitar, quando você levantar, quando você tiver 30 anos, 40 anos, quando você casar, quando você constituir família, quando você constituir filho, tiver filhos, quando você se formar na faculdade, quando você ver seus netos, quando você estiver comprando o seu primeiro carro, quando você estiver comprando a sua casa, quando você ver seu filho casando, quando você ver a sua filha casando, quando você olhar para a história da sua vida, ele vai dizer, eu continuo contigo. É assim que Deus faz. Ele não nos deixa, irmãos. Ele é um grude. Ele grudou em nós. Ele não nos larga. Sabe, essa é a presença. É a presença de Deus. É a presença que eu me abraço. Então quando eu olho uma situação como essa, hoje nós fomos para o salão, olhei aquilo, eu falei, meu Deus, isso é exagero. É exagero, Senhor.
Mas eu olhei para os meus irmãos que estavam do meu lado, né? E aí eu vi alguns falando assim: nós vamos fazer o púlpito aqui, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos fazer isso aqui, já estou vendo, vamos fazer a festa, porque nós precisamos de um retroprojetor. Já estou pensando na festa. Eu não sei, irmãos. Eu não sei, irmãos, eu não sei. Faz tempo que eu não vejo tanto brilho nos olhos de algumas pessoas. E aí Deus confirma no meu coração: estou contigo. Eu que faço. Eu levanto os improváveis. É assim que acontece. Deus faz assim, meus queridos. É assim que Deus faz. Na sua casa, na sua família, no seu casamento. É assim que Deus faz. É Ele quem opera. É Ele quem opera. Então deixa Deus agir. Deixa Deus agir na sua vida. É assim que Ele faz. Deixa Deus agir. Ele está escrevendo a nossa história. Ele está escrevendo a nossa história. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, de coração aberto, com os olhos fixos no Senhor, sem desanimar. Deus, nós iremos completar 11 anos nesse lugar, aqui neste bairro. Nós ficamos tantos anos no Quintais do Imperador. Nós começamos ali, Senhor, em algumas casas. Passamos uma temporada na casa do nosso querido irmão Hélio, com a nossa irmã Rose, Senhor. Foi um tempo tão bom. Passamos uma temporada ali naquele barracão, que nós denominamos o barracão do Ralph. Depois o Senhor nos tirou de lá e nos trouxe para o Vitória Verde. Aqui nós conseguimos fazer tantas coisas, Senhor. Abençoamos tantas famílias. E agora nós cremos que o Senhor irá nos tirar para um novo. Irá estender as estacas. Irá diante de nós. Porque tem famílias que estão nos esperando naquele lugar. Famílias estão nos esperando, estão esperando a tua igreja chegar para impactar aquelas vidas. E o Senhor está direcionando esta igreja para que isso aconteça no tempo do Senhor. E o Senhor levantará estas vidas, estas igrejas, os improváveis, o Senhor levantará para que essa batalha seja ganha. E nós cremos assim que o Senhor está operando. E não há milagres, Senhor. Não há milagres muitas vezes se nós não decidirmos que queremos esse milagre. Assim como Bartimeu olhou e Jesus, o Senhor pergunta para ele: que queres que eu te faça? E Jesus, o Senhor sabia que ele queria ver. Mas o Senhor perguntou para ele: o que queres que eu te faça? O Senhor sabe, ó Pai, a intenção do nosso coração. Mas o Senhor espera muitas vezes a atitude.
atitude de mudança, atitude de transformação, atitude de eu quero, Senhor. E esta igreja, Senhor, quer almas, quer vidas, quer amar o que o Senhor ama, que são pessoas. Estende as tacas dessa igreja, Senhor. Estende, Senhor. Estica-nos, ó Pai, para a direita e para a esquerda, para frente e para trás. Nós queremos levantar um altar e glorificar o Teu nome nesta região. Nós queremos levantar um altar e glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome. Um dia esta região, através dessa igreja, conhecerá, saberá que existe um Deus que reina neste lugar. Um Deus que reina e Ele opera no meio da sua igreja. Nós queremos nos levantar, Senhor, como um grande exército para avançar, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Fica de pé, queridos. Nós vamos agora colocar o nosso coração diante do altar do Senhor. E nós iremos de uma forma profética retribuir o nosso amor e dizer para o Senhor: nós também te amamos, Senhor. Nós também te amamos. Essa igreja te ama. Esta igreja te ama. Prepara os pés, as mãos de cada um para o serviço, porque temos muito trabalho, Senhor, pela frente. Temos muitos banheiros para lavar, temos muitas coisas para pintar, temos muitas crianças para cuidar, temos famílias para cuidar, temos muitos casais para cuidar, temos pessoas, homens para cuidar, temos muito o que fazer para o Senhor. Não temos, Senhor, tempo para olhar para trás, mas temos sim, o desejo do nosso coração é de avançar. Então aqui, ó Pai, os teus servos somos em poucos por enquanto, Senhor, porque quem acrescenta é o Senhor. Quem levanta e acrescenta e capacita é o Senhor. Somos poucos e aos olhos de muito, ninguém, mas nós cremos que com o Senhor nós iremos avançar. Nós iremos avançar. Recebe a tua igreja, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse tempo. Que o teu amor enche o nosso coração essa semana. Que a tua graça transborde em nós. Que a tua comunhão do Espírito Santo nos envolva esta semana, essa temporada, em todo o tempo. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.